Onde estão os dinossauros? Francisco Arredondo, Ipere Rovira. Os mais antigos. Antes da era dos dinossauros, a Terra já estava povoada por milhares de espécies animais. Os répteis foram os primeiros vertebrados realmente adaptados à vida terrestre, longe dos lagos e rios. No período chamado Permiano, havia muitos deles. A milhereta media cerca de 60 centímetros e parecia um grande lagarto. O Diicotodon era um pequeno herbívoro, do tamanho de um cachorro grande. Seu bico e seus dentes laterais curvados são característicos. O Dimetrodonte media cerca de 2 metros e era um feroz caçador. Foi um dos primeiros répteis com crista. Os gorgonopsianos eram os maiores caçadores de sua época. Talvez fossem muito velozes. O Paresauro, por sua vez, deve ter sido um herbívoro pacífico. O Proterozoschus tinha a aparência característica de um réptil, com patas bem curtas e andar rastejante. Primeiros dinossauros. No período Triássico já aparecem os primeiros dinossauros. Aqui apresentamos dois, o Eoraptor e o Celophysis. Por enquanto precisam conviver com outros répteis, mas logo dominarão a Terra. O Postozoschus era parecido com o crocodilo de patas compridas, mas bem maior. O maior caçador do seu tempo. O Sinognato é um exemplo do grupo de répteis que, com o tempo, darão origem aos mamíferos. O Celophysis, um dos primeiros dinossauros existentes, era ágil e rápido. Talvez caçasse em grupo. Do tamanho de uma lebre, o Eoraptor é um dinossauro dos mais antigos conhecidos. As libélulas não chegaram agora a este mundo, já existiam há muitos milhões de anos. As presas dianteiras do Listrossauro deviam servir para desenterrar raízes e talos macios. No litoral. Nestas páginas, você verá uma bela mistura, desde répteis voadores a dinossauros propriamente ditos. É que o litoral sempre foi um bom lugar para encontrar alimento. A crista dorsal do Edafossauro servia, provavelmente, para regular a temperatura, assim como as orelhas dos elefantes de hoje. Os pterossauros gigantes ainda não apareceram. Os únicos existentes ainda são bem pequenos, como este ptenossauro. O Dilophosauro tinha 2 cristas ósseas na cabeça. Não se sabe para que serviam, talvez como chamariz sexual. O Eudimorphodonte era um pequeno dinossauro voador, com pelos em um bico muito grande em relação ao corpo. O nome do Plateossauro significa lagarto plano. Foi um dos primeiros dinossauros descobertos em 1837. A crista do Longisquama desafia qualquer tentativa de interpretação, chamariz, regulador de temperatura, arma para defesa. Os gigantes. O período Jurássico é dominado pelos saurópodes, os maiores dinossauros e os animais terrestres mais gigantescos que já existiram. Foi a época mais espetacular da Terra. O Brachiosauro era um dos maiores saurópodes. Pesava cerca de 50 toneladas de sua cabeça podia atingir uma altura de 11 metros. O Saltasauro, outro saurópode, tinha no dorso placas do tamanho de um prato de sopa, para se defender. O Diplódoco não era o maior dos saurópodes, mas era o mais comprido. Sua cauda, em forma de chicote, talvez fosse uma arma poderosa. As placas do Estegossauro poderiam servir para controlar a temperatura do seu corpo. Os espinhos de sua cauda deviam ser uma arma terrível. O Archaeopteryx é a primeira ave conhecida. Tinha penas e asas, mas não tinha bico. Além disso, parece que não voava muito bem. Com suas 2 toneladas e 12 metros de comprimento, o Alossauro era o maior carnívoro terrestre de sua época. Mares do Jurássico. 2 tipos de répteis disputavam os mares. Os plesiosauros ainda tinham 4 patas, mas já transformadas em nadadeiras. Os ictiossauros, bem mais evoluídos, tinham uma aparência semelhante à dos golfinhos atuais. O Elasmossauro era um plesiosauro com pescoço enorme. Os amonites e nautilus pareciam polvos com conchas de caramujo. Os nautilus ainda vivem. Os ictiossauros eram os répteis mais adaptados à vida aquática. Este se chama oftalmossauro. O plesiosauro media pouco mais de 2 metros. É o que deu nome ao grupo todo. Os criptoclidos tomam sol nas rochas, antes de mergulhar. O Leoplerodonte era um plesiosauro gigantesco, o maior predador que já existiu.
Os voadores. Os répteis voadores não eram dinossauros, e sim um grupo distinto, os pterossauros. No início do Cretáceo, eles eram muito abundantes e variados. Alguns eram enormes, os maiores animais voadores que já existiram. O Quetzalcoatl media mais de 10 metros de uma asa a outra. Era um dos maiores pterossauros, e foi o último a ser extinto. Falando em cristais estranhas, que tal a do Tsungaripterus? Talvez fosse um chamariz sexual. O Epsilophodonte tinha o tamanho de um cachorro grande. Era um herbívoro bastante pacífico, e muito veloz. Havia muitas espécies de iguanodonte. Era o dinossauro herbívoro mais comum na época. Talvez a crista do Nictosauro servisse como leme, mas é possível que tivesse cores vivas e fosse um chamariz para atrair parceiros. O Tropeogatus viveu no Nordeste brasileiro e, a julgar pelos dentes afiados, em seu bico, deve ter sido um hábil pescador. Os menores. Nem todos os dinossauros foram animais enormes. Alguns não eram maiores que uma raposa. Mas estes, é claro, não são tão famosos. Aqui estão alguns deles, fugindo do ataque de um grande carnívoro. O Heterodontosauro tinha uma dentição completa, com vários tipos de dentes. Isso é raro num dinossauro. O Carnotauro era um grande carnívoro, com par de chifres como um touro. Parece ter sido muito rápido. O Pelecanemenus tinha uma bolsa no pescoço, como os pelicanos atuais. Será que ele pescava? O Pisanossauro tinha o tamanho de um cachorro. É muito antigo, do período Triássico, e foi encontrado na América do Sul. O Compsognathus não era maior que uma galinha. Caçava lagartos e outros animais ainda menores. O Scipionix foi descoberto em 1988, mas só 10 anos depois os cientistas tiveram certeza de que se tratava de um dinossauro. Os filhotes. Muitos dinossauros construíram ninhos para seus ovos, e cuidavam de seus filhotes até que pudessem viver sozinhos. Este comportamento torna-os menos ferozes, aos nossos olhos. O Plateossauro foi um dos primeiros grandes dinossauros. Pesava apenas umas 4 toneladas. O nome Maiasauro significa lagarto boa-mãe. Foi um dos primeiros dinossauros dos quais se descobriu um ninho. Os filhotes de Maiasauro nasciam muito pequenos, mas cresciam bem rápido para um réptil. Será que tinham sangue quente, como as aves? Com sua crista extravagante, o tapejara viveu no Brasil, e seu nome, em Tupi-Guarani, significa ser ancião. O Nictosauro foi um dos maiores répteis voadores. Tinha mais de 8 metros de uma asa a outra. O Velociraptor só tinha a altura de uma criança de 10 anos, mas era um caçador temido, ágil e rápido. Devia caçar em grupo. Os bicos de pato. Este é o nome dado aos hadrossauros, os dinossauros herbívoros mais abundantes no fim do período Cretáceo. Aqui apresentamos 4. O Corytossauro, o Lambeossauro, o Parasaurolofo, e o Edmontosauro. Muitos tinham cristas chamativas, que talvez servissem para emitir sons, e assim, se comunicarem. Talvez o grosso crânio do Pachycephalossauro servisse para investir contra seus adversários. O Edmontosauro era um hadrossauro sem crista. Foi encontrado perto de Edmonton, no Canadá, daí o seu nome. Entre tantos gigantes, o Epsilofonte parece um anão, mas era muito mais ágil do que ninguém. O nome Corytossauro significa lagarto de capacete, por causa de sua crista. Já a crista do Lambeossauro tem a forma de um machado, com o cabo na parte de trás. O Parasaurolofo foi um dos maiores hadrossauros. Ele tinha uma crista espetacular e emitia um som de trombone. Final do Cretáceo. Nesta época viveram alguns dos dinossauros mais famosos. Alguns foram protagonistas de filmes que, sem dúvida, você já assistiu. Mas a verdade é que já não restavam muitos. Estamos nos aproximando do fim da sua existência. Grande como um elefante africano, ou até maior, o Tiranossauro é um dos maiores caçadores terrestres que já existiu. Ao contrário dos outros dinossauros bicos de pato, o Edmontosauro não tinha crista na cabeça. O Triceratops era o maior dinossauro com chifre. Media 4 metros de altura. O Styracosauro tinha espinhos enormes na crista, mas não se tem certeza se eram muito úteis como defesa. O Oviraptor era um pouco menor que o avestruz. Roubava ovos de outros dinossauros. Na realidade,
No final do período Cretáceo quase não existiam pterossauros. Mas aqui fizemos uma homenagem a eles. O meteorito. Por que os dinossauros foram extintos? Esta pergunta intrigou os cientistas por um bom tempo. Hoje parece comprovado que no fim do período Cretáceo, caiu um grande meteorito perto da costa do México. A devastação causou a morte da maior parte dos animais da Terra. Havia muitos dinossauros encouraçados. Com tantos carnívoros enormes, ter uma grande armadura era uma boa estratégia. O Tarbossauro era da mesma família do Tiranossauro, e tão veloz quanto ele. O Quetzalcoatl já era o último grande réptil voador que estava naquela época. Os chifres do Torossauro eram impressionantes. Deviam ser uma arma de defesa tremenda. A extinção. Após a queda do meteorito, a Terra ficou devastada, uma paisagem fantasma, com apenas alguns pequenos sobreviventes. Os répteis gigantescos haviam desaparecido para nunca mais voltarem. Os animais que mostramos aqui, aves e mamíferos, já são de uma época posterior. O Purus racus era uma enorme ave caçadora, que viveu onde hoje é a América do Sul. A Diatrima era uma ave caçadora do tamanho de um avestruz, e com um bico poderoso. Muitos esqueletos ficaram espalhados. Os carniceiros sobreviventes tiveram um belo banquete por um bom tempo. O Cruzafontia era um bicho do tamanho de um esquilo, porém bem mais primitivo. Os Alambidalestes devia ter o focinho parecido com o de um musaranho. A aparência deste alpadon também não impressiona. Não parece um rato,